Eu tava muito ansiosa para fazer esse vídeo. Estamos no mês de outubro, Halloween, terror. Então eu separei uma listinha aqui de histórias de horror que muito me interessam. Eu tava muito ansiosa para fazer esse vídeo, gente. Eu tô estudando para fazer ele. Eu escrevi várias coisinhas aqui para vocês. Eu estou muito empolgada, muito empolgada. Mês do Halloween, mês de outubro, mês das bruxas, mês do terror. Eu confesso para vocês que não é o estilo que mais me agrada, que mais me chama atenção. E que até hoje eu não li nenhum livro de terror. Eu comecei a ler agora, no mês de outubro. Se eu tô aqui querendo aprender sobre todos os gêneros literários, descobrir o que eu gosto ou não, por que não também ler terror? Um pouco desse meu preconceito para ler terror é que muitas vezes a gente vincula a imagem do terror, do horror, a sangue, corpos, decapitação, aquela coisa bem visceral. E olhe, eu estagiei meses no IML de Salvador e eu já vi corpos mutilados o suficiente para não ter mais medo deles. O terror que mais me agrada, o horror, é aquele que tem assim algo de fantástico, da fantasia, mas que tenha principalmente algo psicológico. Eu gosto do horror que mexe com a sua mente e que você comece a se questionar o que é verdade, o que é mentira. Para começar a falar de horror, gente, caramba, para mim, o horror, ele começou na tragédia grega. Gente, não é possível, não é possível que as pessoas não leiam a tragédia grega e não imaginem aquilo como história de terror. Para contextualizar, para mim... não! A gente vai começar com o Prometeu antigo e depois a gente vai para o Prometeu moderno. O que você está falando, Jamile? Eu vou começar falando sobre a história do Prometeu acorrentado, do Ésquilo. Eu nunca tinha parado para olhar essa história até começar a ler Frankenstein. Gente, aquilo é uma história de terror, completamente. Vamos lá, Prometeu era um dos titãs. Ele foi quem deu à humanidade a vida, ciência e arte. Ai, que lindo! Como é que essa história pode ser de terror? Prometeu roubou o fogo dos céus de Zeus. E lógico que ele ficou extremamente chateado quando Prometeu roubou o fogo divino para dar para os homens. Prometeu amava muitos homens. Ele os criou. Ele pegou o barro, misturou com partes de animais e, através do fogo divino, conseguiu dar-lhes vidas. Guarda isso, a gente vai fazer um vínculo já já com uma outra história. Zeus, muito chateado, resolveu castigar Prometeu até que ele pedisse perdão. Mas Prometeu era um titã muito teimoso e ele não ia pedir perdão assim à toa. Então ele foi muito firme e ficou acorrentado no rochedo durante milhares de anos. E vários outros deuses iam lá visitar e aconselhar. Prometeu, pelo amor de Zeus, Prometeu, peça desculpa a Zeus pelo que você fez. Prometeu. E Prometeu não, lá sofrendo. Então imagine, Zeus ficou muito chateado porque ele não perdia perdão. Então o que ele fez? Agora eu vou colocar uma águia comendo todo dia seu fígado. Aí eu não posso fazer o vínculo com a medicina, né, gente? O fígado, ele se regenera. Então, todo dia, essa águia ia lá e comia o seu fígado. Ele acorrentado numa... Gente, se isso não é história de horror, eu não sei. Imagina aí a situação. Você está preso, acorrentado numa pedra por anos, lá sozinho, isolado, e todo dia uma águia fica comendo o seu fígado. Pelo amor de Zeus! Gente, o que é isso? Não dá. E aí a gente tem esse livrinho aqui, o livro de ouro da mitologia grega, e eu marquei uma partezinha em que o Lord Byron, vocês viram o meu vídeo da TBR, né? Eu falei um pouquinho sobre ele. O Lord Byron e o Percy Shelley, eles abordam o tema de Prometeu em alguns versos. Então, o Percy Shelley, ele fala: Titã, a cujos olhos imortais as dores dos mortais mostram sua crua realidade, como alguém que os próprios deuses veem, que prêmio mereceu tua piedade? Um profundo e silente sofrimento,
o abutre, a corrente, a rocha e o orgulho de sofrer sem um lamento. E Byron também faz uns versinhos na sua Ode ao Napoleão Bonaparte sobre esse episódio. Como o ladrão do fogo celestial, resistirás sem medo e compartilharás com o imortal, o abutre e o rochedo. Então assim, gente, tá lá o abutre comendo seu fígado, você na rocha. Ai, gente, isso aqui é muito horror, é muito terror, Não dá. E aí, vamos fazer um vínculo agora com o Prometeu moderno. Vocês viram que o Lord Byron, né, que é um romântico incurável, que tinha uma vida muito e eles de noite se reuniam em noites tenebrosas para contar histórias de horror. A Mary Shelley foi desafiada a contar uma história de horror, já contei essa história para vocês naquele outro vídeo. E daí vocês viram como o Prometeu estava ali no meio deles, eles já falavam sobre o Prometeu, e a Mary Shelley adorava uma das versões da história do Prometeu, que era como ele deu vida aos homens, né? Juntando partes de animais, barros, e o fogo celestial conseguiu dar vida a uma matéria inanimada. Daí ela escreveu Frankenstein. Ai, gente, Frankenstein, que é uma das minhas leituras que eu tô fazendo esse mês. Frankenstein conta a história de... Na verdade, o livro começa cartas que o Capitão Walton escreve à sua irmã Stella. Inclusive, eu achei um errinho aqui no livro, nessa versão do Dark Side. Não sei se está em outras versões. Um erro que não atrapalha em nada a leitura e o entendimento. Mas ele está escrevendo as cartas à sua irmã. Em uma das cartas, a primeira carta começa em 11 de dezembro de 17. Eu acredito que seja 1817, e teoricamente a carta elas vão sendo entregues em uma ordem cronológica. E a segunda é 18 de março de 17. Então eu acho que a primeira era de dezembro de 16, né? 1816. Eu acho que houve uma trocazinha aqui. Eu comecei esse livro agora e a gente conhece muitas adaptações do Frankenstein, mas a original, teoricamente, está aqui, ela foi mudada algumas vezes, para a própria Mary Shelley, ela fez algumas adaptações, mas enfim, ele está escrevendo essas cartas à sua irmã, ele está na expedição ao Polo Norte e ele acaba encontrando um homem à deriva, quase morto, e acaba fazendo amizade com esse homem, e esse homem começa a contar-lhe a sua história. E o Watson passa a história à sua irmã. Quem é esse homem? O Dr. Victor Frankenstein. Ele vai contando sobre sua infância, como ele aprendeu alquimia, e a gente já sabe mais ou menos o que está por vir aqui. Ele vai juntar partes de animais e formar uma figura, o monstro. E nesse ambiente sombrio e dessa figura horrenda, vai surgir esse monstro e vai desenrolar toda essa história de terror. Então assim, ai, Jesus! E seguindo os vínculos aqui, Lord Byron, como eu falei, ele era um ser muito sedutor, né? Ele tinha várias fofocas, ele tinha uma vida assim cheia de polêmicas. Ele engravidou a irmã mais nova e menor de idade da Mary Shelley. Acho que naquela época isso de ser menor de idade não era um caos assim como é hoje. E ele também tinha uma acusação de incesto com sua meia-irmã. Assim, e era bebedor, festa, sedução, muito branco, pálido, tal. E ele ia contando algumas histórias para o seu médico, Dr. John Polidori. E a partir dessas histórias que ele foi contando, surgiu o The Vampire, o Lord Ruthven, o primeiro vampiro humano e que tinha toda essa ambientação gótica, bem parecido com quem é o Lord Byron, não é verdade? Acho que é o primeiro vampiro humano que a gente viu, assim, a gente teve mais conhecimento e conhecer um pouco no seu passado. Eu sou apaixonada por histórias de vampiro, desde muito pequena. Eu assistia Buffy, a Caça a Vampiros, eu assistia Angel, eu assistia a novela Vamp, não sei quem lembra dessa novela, eu adorava. E as histórias dos vampiros, desses seres mortos-vivos que bebem sangue, elas vêm desde a pré-história, mas na Europa, ali a região dos Balcãs, teve um período ali que essa história foi ganhando uma histeria coletiva tão grande, sobre esses possíveis vampiros,
que foram encontrados vários cadáveres com estacas no coração, de tão loucura que aquela história virou e tomou conta do folclore popular e da mente da população, realmente. E existe, inclusive, agora vamos aqui a parte, Jamile também é médica, existem várias teorias, né, da relação dessa lenda vampiresca com algumas doenças. Uma delas é a porfiria, que é uma doença do acúmulo de uma substância da hemoglobina. Existe um acúmulo no corpo da pessoa e a pessoa sente dores abdominais, confusão mental, uma sensibilidade maior à luz. Olha, então muitas teorias foram feitas de que os vampiros eram pessoas que sofriam de porfiria porque elas bebiam o sangue e acumulava essa substância no corpo. Mas isso não tem como, porque o sangue digerido, ele não é capaz de acumular a substância M que gera, enfim, a porfiria, tá? É só não tem relação. Mas também teve relação com a raiva, né? O fato de você ser mordida, a pessoa ser contaminada e entrar naquele estado de raiva. Então tem duas doenças que foram muito vinculadas a essa história vampiresca. Quem viu minha outra TBR viu que esse mês eu vou ler Drácula de Bram Stoker. É uma das minhas histórias favoritas de vampiro. Eu nunca li o livro, eu só vi o filme. Existe o filme dirigido pela Francis Ford Coppola. Então existia lá na Romênia um conde, o Vlad Drácula. E ele vai para a guerra contra os turcos e deixa sua esposa, sua amada esposa Elisabetta, sozinha enquanto ele foi para a guerra. Pois bem, começou fake news lá na Romênia e falaram para Elisabetta que o conde Vlad tinha morrido. Elisabetta, não aguentando aquele terror de viver sem seu amor, se mata. Comete suicídio, um pecado mortal para a igreja. Conde Drácula volta, grande vencedor da batalha, e ele era bem cruel nas batalhas, tá? Ele tinha o costume de empalar seus inimigos na hora de matá-los. Ele fica desesperado que sua amada morreu. Desolado, minha gente, desolado, porque ele amava muito aquela mulher, amava muito. Pois bem, o que a igreja fala? Ela não vai ser enterrada em solo sagrado. Essa mulher cometeu um pecado mortal, ela se matou, sua alma está perdida e condenada para sempre. Vlad, que não era uma pessoa calminha, era alguém muito irritado, fica extremamente revoltado com a igreja. E ele, dentro lá da capela, ele solta todos os sacrilégios que puder, faz um pacto demoníaco. Ele condena a igreja, ele briga com Deus, ele renega a Deus, esfaqueia uma rocha, dela sai sangue e ele bebe esse sangue e ele vira um ser imortal, bebedor de sangue. Ai, gente, e daí o que acontece? Muitos anos depois, Elisabetta, ela reencarna em Mina, uma jovem inocente que vive em Londres, que tem o seu noivo Jonathan. E o que ele faz? Ele contrata o Jonathan para comprar terrenos em Londres. E daí começa todo o enredo e toda a história de como ele vai chegar até Mina e o que acontece com eles. Ai, gente, essa história é demais, porque você vê o drama psicológico de por que o Drácula é quem ele é, por que tudo aconteceu. Adoro essa história. E continuando nas histórias de vampiro, a gente precisa falar de Anne Rice e suas crônicas vampirescas. Os primeiros filmes que eu vi sobre vampiro foi Entrevista com o Vampiro. Eu amava, porque tinha uma menininha, a Cláudia, que era a Kristen Dust, que eu queria ser a Cláudia quando era pequena, aquela criança imortal. Eu queria ser a Cláudia. Na adolescência, nossa, eu queria ser a amante do Brad Pitt, né? E adulta, eu não revi esse filme. E eu quero ler as crônicas vampirescas da Anne Rice, que começa com Entrevista com o Vampiro, que é da onde foi originada a história do filme. O filme, Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Christian Slater e Antônio Bandeiras. Assim, Louise, que é estrelada pelo Brad Pitt,
né? Um homem que tá doente lá no século não sei das quantas. E aí o vampiro Lestat, que é o Tom Cruise, ele vê aquele homem e existe algo homoafetivo nessa relação. Quando eu era nova eu não percebi isso, mas adolescente já comecei a perceber e eu estava lendo sobre, parece que sim, existe mesmo. E ele resolve dar a imortalidade para o Brad Pitt, no caso o Luiz. O que o Lestat achava que estava fazendo um grande favor ao Brad Pitt, que estava à beira da morte, acaba sendo para ele a sua condenação. Né? O Luiz, ele não quer matar humanos. Ele está naquele conflito interno, precisando de um divã, conversar com alguém, entender seu novo papel no mundo ali. Está sofrendo psicologicamente, o seu interior está completamente abalado. Mas aí ele acaba fazendo o quê? Transformando uma criança em vampira, a Cláudia. Gente, aquela menininha, ela é insuportável. E ela acaba criando ali um contexto em que eles têm que fugir. Enfim, não posso dar spoilers, mas eles têm que fugir, eles acabam encontrando outro vampiro, o Armand, que é o vampiro mais antigo que eles têm conhecimento até então. Ali a situação se complica. Ele é feito pelo Antônio Bandeiras. Então não posso dar mais spoilers, mas as crônicas vampirescas tem Entrevista com o Vampiro, que é o primeiro, que eu quero comprar as crônicas vampirescas. Eu vou ter esses livros de algum jeito, não tenho ainda, mas eu quero. Depois tem o Só sobre o Vampiro Lestat, tem a Rainha dos Condenados, que são outras vampiras, tem do Vampiro Armand, tem vários. Então as crônicas vampirescas também é uma sugestão minha para esse mês do terror. E continuando, a gente não pode esquecer do pai do horror, Edgar Allan Poe. A maioria dos outros escritores que você já ouviu falar na vida se baseou um pouco no Edgar Allan Poe. Ele escreveu contos e poemas. Talvez o conto mais conhecido dele, mais de horror, assim, que talvez seja curtinho, bom pra gente ler agora, seja O Poço e o Pêndulo. E ele também escreveu um poema, O Corvo. Então, com certeza, ele está na minha wishlist de horror. Seguindo nesse contexto que surgiu junto com Edgar Allan Poe, estava surgindo também Freud com sua psicanálise. Surge O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. É um outro romance que também já foi adaptado para o cinema. E em inglês o nome é Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pois bem, ali temos um advogado, o John Lanyon, que ele começa a querer investigar uma história de uma figura muito tenebrosa que surge ali, o Mr. Hyde, que vem assombrando a cidade. E ele descobre que existe um vínculo do Mr. Hyde, uma amizade ali dele com o Dr. Jekyll, que é uma figura muito conhecida e renomada lá em Londres. E ele começa a querer entender, gente, como assim? Qual é o vínculo desses dois? Como é que uma figura tão distinta é amiga de uma figura tão horrenda como o Mr. Hyde? O que está acontecendo? Bem, não li o livro, não vi o filme, não quero spoilers, só sei a história até aí, tá bom. Quero aprender o resto sozinha, não me contem mais, mas é assim que surge, parece que existe algo psicológico e psiquiátrico aí. Me interessei, tô querendo ler. Já falei tanto terror clássico, vamos para um terror mais moderno, né? Agora a gente vai falar de Stephen King com a sua obra-prima, O Iluminado. Gente, eu nunca assisti. Tenho medo, fico nervosa, então eu nunca assisti O Iluminado. Até hoje eu só li um livro do Stephen King, que é A Espera de um Milagre. Então, esse vai ser meu segundo, eu vou ganhar coragem, eu vou lá. Mas ele parece ter um enredo super interessante. Existe o Jack Torrance, que é interpretado pelo Jack Nixon no filme, que essa é outra obra. Assim, Stephen King e Hollywood estão ali, né? A maioria de suas obras já foram adaptadas para o cinema de alguma forma. Então, o Jack Torrance, ele é um homem casado, tem um filhinho, e ele tá ruim no emprego, e ele teve uma infância conturbadíssima, bebedor e tal, o emprego tá indo mal, tá tudo funcionando muito mal. Daí, oferecem para ele um emprego num hotel, um hotel que existe até, ele existe no Colorado, as pessoas visitam para conhecer, né, esse hotel sombrio.
esse hotel ele fica 6 meses fechado por causa do frio, né? Então, durante 6 meses precisa de alguém lá, um zelador lá para cuidar. E aí oferecem para o Jack Torrance esse emprego. Ele fala: poxa, caramba, é isso que eu preciso, porque eu tô precisando de novos ares, escrever um pouco, meu trabalho tá ruim, enfim. E aí ele leva a esposa e o filho para lá, mas o cara lá falou assim: olha, nesse hotel tem várias histórias tenebrosas, tá? O cara que trabalhava lá matou a esposa e a família, matou todo mundo, daí começa esse enredo. E aí o filho dele é muito sensível, começa a ter premonições e ver coisas ali. E parece que o Jack Torrance começa a fazer coisas horríveis, influenciados por seres do mal, forças estranhas, externas que estão vindo ali, fazendo ele fazer tudo aquilo. Porém, você começa a se questionar se não é o seu passado que já deixou ele tão perturbado. Então, o que está fazendo ele fazer aqueles atos malignos? São forças externas do mal ou aquilo ali vem de dentro, vem dele? Ai, gente, nossa, sensacional! Que enredo, que brilhante! Stephen King, você foi brilhante! Eu preciso ganhar coragem de ler esse livro. Um outro livro que parece que tem uma continuação antes, O Dragão Vermelho. Parece que tem um livro que precede ele. Eu não sei. É O Silêncio dos Inocentes. Então a gente está falando aqui de Hannibal, do Thomas Hardy. Esse é outra obra magnífica, que já tem adaptação para o cinema. Anthony Hopkins. Então a história é o seguinte: a Clarice Starling, ela é uma estudante brilhante do FBI, tipo assim, prodígio. E aí ela ainda, sem estar formada, ela é convidada a entrevistar o Dr. Hannibal, que é um psiquiatra que está preso pelos seus crimes, que eu não vou entrar em detalhes quais são os seus crimes, mas enfim, ele está preso. E eles querem, peraí, deixa eu até sentar melhor aqui. Eles querem que ela entreviste ele, o Dr. Hannibal, para ver se eles conseguem traçar o perfil psicológico de um serial killer que está assombrando a região. E o Dr. Hannibal fala que só aceita que ela o entreviste. E daí começa toda a história. Quem já assistiu Blacklist, a Lista Negra, tem no Netflix a história. Começa mais ou menos assim, tanto que comecei a assistir o seriado, eu falei, nossa, O Silêncio dos Inocentes, mas acaba que o restante tem nada a ver. Mas esse início, eu só quero que essa mulher me entreviste e ela ser uma estudante do FBI e tal, assim, é bem parecido. Eu já vi o filme, mas eu nunca li o livro. É um livro que eu já coloquei na minha wishlist, que com certeza eu quero ler, porque essa história, ela é sensacional e é de dar medo, é um terror diferente, porque não tem fantasia aqui, a gente está falando de serial killer, então é algo que sim pode acontecer nas nossas vidas. Ai, meu Deus. Vou encerrar aqui. Eu quero que vocês coloquem aqui para baixo quais dessas recomendações vocês também querem ver, querem ler, quais que vocês poderiam sugerir para mim também que tenham esse mesmo contexto. E, por favor, me deem um feedback positivo de tudo isso que eu tô fazendo. Curte aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber sempre notificação quando eu lançar algum vídeo. E é isso, o mês do horror está aí. Eu estou ansiosíssima para dar continuidade às minhas leituras, colocar aquele fundo do vento passando na janela. Ai, caramba! Para de brincadeira, gente! Acho que eu vou acabar o vídeo, tá?